Bom dia, Deus te abençoe, amém? Louvado seja o Senhor por mais este dia que Ele nos concede. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos, amém? Que o Senhor te revista de força, de poder neste dia, em nome de Jesus, para que você possa se levantar na força do Senhor, em nome de Jesus, para que você possa nesse dia, na força do Senhor, com o Senhor, lutar e vencer em nome de Jesus, amém? Chegar no final do dia e dizer, eu completei esse dia, eu venci esse dia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que o Senhor derrame um espírito de ousadia e intrepidez, amém? Ânimo, um espírito com um novo ânimo em você, uma unção nova sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 2, no verso 14. Vamos continuar lendo, Tiago. Como eu disse ontem à noite, Tiago é forte, amém? Tiago bate forte, né? Bate forte em nós. Bate forte na gente. Glória a Deus, amém? Ele é por isso que ele faz, já que ele começa falando, olha, que a palavra de Deus tem que ser um espelho, onde eu olho e vejo o que está fora do lugar, amém? Onde está sujo e eu limpo, amém? E eu me limpo, e eu tiro aquilo da minha vida, amém? Louvado seja o Senhor. Abra então tua Bíblia, lá em Tiago 2,14, nós vamos ler, Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por que ele começa falando sobre isso? Porque há uma diferença entre declarar e viver. Entre declarar e ter uma outra realidade. E a realidade ser diferente daquilo que sai da nossa boca, daquilo que nós dizemos. Quando olhamos e há uma diferença, não casa aquilo que a pessoa fala com aquilo que ela faz, com aquilo que ela vive. Então uma coisa é declarar, outra coisa é a realidade. Então ele começa dizendo, olha, que proveito há alguém dizer que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Por quê? Porque ele professa, ele declara uma fé, mas ele não vive essa fé. A pessoa não vive essa fé. Então essa fé não salva. E essa palavra você vai ver que ele vai bater mais forte ainda. Ela já começou firme, né? Já começou pegando ali já nos cascos, né? Mas ela vai ficar mais firme ainda. Diz assim, se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Ontem eu citei um exemplo, eu conheço pessoas com uma vida muito simples e que o pouco que elas têm, elas dividem. Sabe? Tem lá um pacote de arroz, só tem lá um pacote de arroz. Gente, às vezes tem famílias que têm um pacote de arroz em casa na sua despensa. E elas dividem aquilo que elas têm, porque elas amam o próximo como a si mesmo. Elas não querem que o próximo passe fome, porque elas sabem a dor do que é passar fome. A dor da fome. Então ela divide um pouco o que ela tem. E vou dizer uma coisa para você, ainda que seja pouco, nunca falta. Porque Deus abençoa. Deus não deixa faltar. Porque Deus olha o coração. Deus está olhando o coração. E ele diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então nós vivemos a nossa fé de verdade. É isso que Tiago está dizendo. Nós temos que viver, a nossa realidade deve ser a mesma que nós declaramos. O que nós praticamos deve ser aquilo que nós falamos. E qualquer dentre vós lhe dizer, ide em paz, como que a pessoa vai em paz se ela não tem a roupa para se aquecer, se ela não tem o alimento para comer? Essa pessoa foi até você, foi até a mim, para que eu e você sejamos um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. E diz, olha, vai em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não dá o que é necessário. Como que essa pessoa vai se aquecer e vai se fartar? Entenda, a palavra que Paulo traz é uma palavra muito prática, muito simples, muito direta para nós.
Muitas vezes nós fingimos não ver, fingimos viver um evangelho que nós não vivemos. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Não é verdade? A pessoa crê, diz assim, eu creio, mas não tem nada para mostrar. Não faz nada. Vive dentro do seu mundinho, olhando só para o seu umbigo, só para a sua casa, e não vê nada em volta, mas o outro diz assim, eu vou te mostrar a fé que eu tenho pelas minhas obras. Ele não vive, ele não é egoísta, ele é altruísta. Ele não vive só para si, ele ama o próximo como a si mesmo. Ele não tem desculpas. Ele está sempre disposto, muitas vezes com sacrifício pessoal próprio. Essa é a fé. Então ele diz, olha, eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. E aí você pergunta, às vezes, por que eu oro e não acontece nada? Não acontece nada porque, às vezes, essa pessoa que está dizendo que não acontece nada, eu não vou nem dizer que sou eu, nem que é você, ela não vive aquilo que ela fala. Ela não vive. Então a sua oração não funciona. A sua oração é vazia. Não tem conteúdo. Não tem nada para mostrar. É fazendo, é caminhando, é olhando para o próximo, que Deus vai te usar, que Deus vai fazer com que a tua oração seja respondida na vida do outro, na tua vida. É olhando para o próximo, amando o próximo, que quando você orar, o dom da cura vai se manifestar. Sempre é para um bem proveitoso, para um fim proveitoso. Não é para nós. A palavra de Deus, ela foi escrita para nós vivermos ela. E é disso que Tiago está falando. Crês tu que Deus é um só? Versículo 19. Ouça essa. Essa que é forte. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Eu posso te dar um exemplo lá de Mateus 8, 29. Do Gadareno. Eles dizem assim, o que temos contigo, filho de Davi? Eles vêm ali tremendo, eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, eles reconhecem, eles vêm tremendo, mas eles não vivem, eles não confessam, né? Ele reconhece Deus, mas não responde a ele com obediência. Os demônios fazem isso. Você sabia que o demônio ele reconhece Deus, mas ele não responde a Deus com obediência, né? E nós às vezes fazemos a mesma coisa. Nós professamos, declaramos Deus, mas nós não respondemos a Deus com obediência. E é disso que ele está falando aqui. Até os demônios creem e tremem. Às vezes nós cremos, mas nem tremer nem tanto. Não é verdade? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Vou ler aqui um texto, aqui um trecho aqui. Não foi, versículo 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então a fé se consuma com as obras. Você não vai ver uma pessoa sendo curada quando você orar, se você não for até ela para orar. Se você não for lá se expor. Se você não for lá se arriscar pela fé que você crê. Em nome de Jesus. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para justiça. Foi chamado de amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ele está dizendo que é obras e fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz, a prostituta, Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Amém? A fé sem obras é morta. Como eu disse, até os demônios
creem e tremem, reconhecem Deus, né? Mas não respondem com obediência. Nós precisamos responder com obediência. Se alguém vir nos pedir um pão, nós precisamos dividir o pão que nós temos. Amém? Isso é amar o próximo. Você gostaria de ser despedido de mãos vazias? Não. Ninguém gostaria. Então é amar o próximo como a si mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. É o que o Senhor nos ensina. Ama o próximo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. E que esta palavra possa falar profundamente ao teu coração e possa fazer diferença na tua vida nesse dia. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.